Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui então para apresentar uma introdução ao pensamento matemático, ok? Que é o início então da nossa disciplina de estruturas lógico-dedutivas, né? Então, o objetivo da apresentação desse conteúdo, né, é tentar mostrar para vocês o que é a lógica matemática e para que ela serve, né? Então, esse é o conteúdo que a gente vai ver neste vídeo, ok? Bem, primeiro, onde é que surge, né? De onde é que se origina a lógica matemática? Bom, as raízes da lógica, né, como uma área de pensamento, né, de estudo, inicia lá em Aristóteles, né, que foi um filósofo grego que viveu antes de Cristo, né? Então lá ele estabeleceu as bases, né, as raízes então do estudo da lógica, e isso veio até ali 1800 e pouco com George Boole, né, que definiu a partir daquelas ideias, né, da lógica filosófica, definiu o que a gente chama de lógica matemática, né? Apenas que a lógica que o Boole propôs é uma versão simplificada da lógica matemática moderna, como a gente entende hoje. Essa lógica moderna, né, ela inicia com Frege, né, um alemão, no século XIX, né, que estabelece a notação, né, e as ideias que a gente trabalha, então, até hoje em lógica, ok? Bom, o que é a lógica? Em primeiro lugar, a lógica é o estudo da razão, do raciocínio, da capacidade de obter novos conhecimentos a partir de conhecimentos que são conhecidos já anteriormente, né? Uma outra forma de dizer que a lógica é o estudo da validade ou legitimidade dos argumentos, né? Mas o que é um argumento, né? Um argumento é uma sequência de enunciados que fornece uma evidência para a sua conclusão, né? Uma evidência da verdade da sua conclusão. Um exemplo, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Bom, os dois primeiros enunciados, todos os homens são mortais e Sócrates é homem, são chamados de premissas, né? São aqueles enunciados que representam coisas que são ditas, né? Que são estabelecidas, que são afirmadas. O terceiro e último enunciado ele é chamado de conclusão e representa aquilo que a gente está inferindo a partir das premissas. Então, claramente, Sócrates é mortal, é acarretado, né? É uma consequência das premissas. Todos os homens são mortais e Sócrates é o homem, ok? Então, todo o argumento possui um certo número de premissas e um enunciado que é chamado, então, de conclusão. Bom, a lógica matemática, né, ela aplica-se na verificação da verdade dos enunciados matemáticos. Um exemplo de um enunciado matemático que a gente pode querer verificar a validade ou não é esse que está aí da teoria dos conjuntos, né, que diz que se um conjunto A é subconjunto de um conjunto B e um conjunto B é subconjunto de um conjunto C, então o conjunto A é subconjunto do conjunto C. Esse é um conhecido enunciado da teoria dos conjuntos, né? E há necessidade, evidentemente, de que se prove que esse enunciado é verdadeiro, né? Nenhum enunciado matemático pode ser aceito sem uma prova formal da sua validade. Todo enunciado matemático ou propriedade matemática em qualquer campo de estudo da matemática que conste em qualquer livro de matemática, livro de cálculo, livro de análise, livro de geometria, qualquer livro de matemática, em qualquer campo, qualquer ramo de estudo da matemática, qualquer enunciado desse tipo foi previamente provado por algum matemático. Sem uma prova, não se pode dizer que aquilo é verdade. O que é uma prova? Prova é uma sequência lógica de passos que visa provar que um enunciado matemático é verdadeiro ou legítimo.
Nós chamamos de premissas de uma prova aquilo que é sabido ser verdadeiro no enunciado matemático que se está a provar, aquilo que a gente considera verdadeiro, tá? E a gente chama de hipótese de uma prova aquilo que é assumido como verdadeiro a priori, para que possa ser feita a prova, mas que tem que ser descartado ao final. A prova não pode, ao final da prova, a prova não pode estar dependendo dessa hipótese, diferente da premissa, em que aquilo que está provado, né, a prova depende das premissas. As premissas são dadas, elas são dadas como verdadeiras, né? A hipótese não. A hipótese tem que ser descartada ao final da prova, ok? Uma prova sempre é um mecanismo finito, né? Não faz sentido para provar uma coisa eu precisar de um mecanismo que é infinito, que eu nunca termino de desenvolver, né? Então, a prova é sempre um mecanismo finito, mesmo que seja aplicado, a prova esteja relacionada com um conjunto que tem infinitos elementos, né? Então, por exemplo, provar que qualquer sequência 1 mais 2 mais 3 mais etc. até mais n, onde n pode ser qualquer número natural, isso é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Essa é uma fórmula bem conhecida, né? É a fórmula da progressão aritmética, da soma da progressão aritmética. Essa é uma fórmula bem conhecida na matemática, tá? E, bom, se eu quiser provar ela, o que eu posso fazer? Bom, uma ideia seria eu provo para n igual a 1. Para n igual a 1, eu só tenho o primeiro termo da soma, eu só tenho 1. E a fórmula ali fica 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, que dá realmente 1. Para n igual a 2, eu tenho dois termos, né, nessa soma, que é 1 mais 2, que dá 3. E realmente, substituindo na forma n por 2, 2 vezes 2 mais 1 sobre 2, dá realmente 3. Para n igual a 3, eu tenho 3 termos naquele somatório. O 1 mais 2 mais 3, que dá 6. E na fórmula 3 vezes 3 mais 1 sobre 2, dá realmente 6. Ok, a fórmula aparentemente funciona. O problema é que para essa prova, para uma prova ser válida, eu tenho que provar para todos os n pertencentes a conjuntos naturais, o que seria impossível. Eu ficaria para o resto da vida provando, né? Então, há necessidade de um mecanismo finito capaz de contornar esse problema do fato de que o conjunto sobre o qual eu estou fazendo a prova é infinito, né? E esse mecanismo chama-se indução finita, né? Que é um dos métodos de prova que a gente pode aplicar em matemática. Bom, o que é teoria e o que é teorema, né? Um enunciado que possui uma prova, então tem um enunciado, e eu tenho uma prova que atesta a validade ou verdade deste enunciado. Então, este enunciado é chamado de um teorema. O conjunto de todos os teoremas em um determinado campo da matemática, por exemplo, é chamado de teoria. A teoria dos conjuntos, né? Teoria dos números. Tá? Então, esse conjunto de todos esses teoremas, né? Ou seja, de todos esses enunciados que têm uma prova que atestem a verdade, que são verdadeiros, em um determinado campo da matemática, então é chamado de teoria. Isso não importa que esse conjunto de teoremas seja infinito, né? Então, esse conjunto de teoremas, então, é chamado então, de teoria. Bom, existem duas lógicas. Isso a gente vai ver claramente ao longo da disciplina, né? Que existem duas lógicas. Primeiro, a lógica que é chamada de lógica proposicional. É uma lógica mais simples, é uma lógica que trabalha apenas com as proposições e provas em cima de expressões dessa lógica proposicional. O segundo tipo de lógica é mais sofisticado, é chamado de lógica de predicados, e é uma lógica que estende toda aquela lógica proposicional, né, pela adição de algumas coisas a mais, que são os predicados e os quantificadores. Nós vamos ver isso ao longo da disciplina. Bom, cálculo proposicional e cálculo de predicados, né? Bom, para provar argumentos em lógica, é necessário definir três coisas. Primeiro, uma linguagem para a lógica matemática, né? Segundo, um método dedutivo composto de regras de inferência que permita
provar a partir de coisas que a gente sabe que são verdadeiras, teoremas, né? Coisas novas. Teoremas, então, dentro dessa linguagem, né? Bom, o conjunto que é formado pela linguagem, lá do item 1, e o método dedutivo, né, composto por regras de inferência, regras de dedução, do item 2, é chamado então de cálculo. Né? Se aplica o termo cálculo à lógica proposicional, é chamado de cálculo proposicional. Se aplica o termo cálculo para a lógica de predicados, isso é chamado cálculo de predicados. Apenas uma observação, né, que aqui cálculo não tem nada a ver com cálculo diferencial integral que vocês estudam lá no cálculo. Esse é o cálculo da lógica, ok? Paradoxos, né? Muitos argumentos podem conduzir a contradições, a coisas que são absurdos. A existência desses argumentos que conduzem a contradições, tá? A existência disso num contexto matemático conduz a absurdos matemáticos. Nós chamamos esse tipo de argumento, né, de paradoxo. Bom, os paradoxos, onde é que surgem os paradoxos? Os paradoxos, eles emergiram da tentativa de axiomatizar a matemática. Nós já vamos falar sobre axiomatização da matemática. Bom, esforços a partir da percepção de que haviam teorias da matemática que haviam sido axiomatizadas, que elas tinham paradoxos, foram feitos esforços pelos matemáticos, ao longo da história da matemática, foram feitos esforços para eliminar esses paradoxos, então, da teoria matemática. A gente tem que ter cuidado ao definir coisas em matemática para não cair em paradoxos. É muito fácil definir coisas em matemática que acabam nos conduzindo a paradoxos. Vamos já ver isso. Um exemplo de um paradoxo é um paradoxo que está na Bíblia. É um paradoxo bem famoso, que é o paradoxo dos cretenses. Diz lá na Bíblia, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 12, todos os cretenses são mentirosos. Bom, a autoria desta frase, né, Paulo está citando um autor grego chamado Epimênides. Né? Desculpe, grego não, cretense. Epimênides. Epimênides era cretense. Muito bem. Então, Epimênides, que era cretense, disse: todos os cretenses são mentirosos. Bom, vamos ver. Será que essa sentença, essa expressão, todos os cretenses são mentirosos, tá? Que é uma sentença afirmativa, né? Está afirmando alguma coisa. Será que essa sentença, de autoria do Epimênides, que era cretense, né? Será que essa sentença ela é verdadeira ou falsa? Bom, vamos supor que esse enunciado, todos os cretenses são mentirosos, é verdadeiro. Então, todos os cretenses são mentirosos. Bom, como Epimênides ele também é cretense, ele também é mentiroso. Portanto, o que ele está falando é falso, portanto, o enunciado é falso. Os cretenses não podem ser mentirosos. Então, se a gente supõe que o enunciado é verdadeiro, concluímos que o enunciado é falso, que é uma contradição. Agora, vamos supor que o enunciado é falso. Então, é falso. Todos os cretenses são mentirosos. Isso não é verdade. Os cretenses não mentem. Então, Epimênides não é mentiroso. Logo, o enunciado que ele está enunciando é verdadeiro. Logo, se a gente supõe que o enunciado é falso, concluímos que o enunciado é verdadeiro. Veja, se supomos que o enunciado é verdadeiro, concluímos que o enunciado tem que ser falso. Se supomos que o enunciado é falso, concluímos que o enunciado tem que ser verdadeiro. E isso é o que caracteriza um paradoxo. Ele leva a uma contradição, né? Um outro paradoxo, agora sim, um paradoxo matemático bastante conhecido, é o paradoxo de Russell, de 1902, e é um problema envolvendo a teoria ingênua dos conjuntos de Cantor. Né? Essa teoria dos conjuntos que o Cantor criou, chamada hoje de teoria ingênua, ela foi abandonada, né? ela foi, vamos dizer assim, corrigida, né? E hoje se tem uma teoria que não cai nesses paradoxos. O paradoxo que Russell criou para mostrar que a teoria dos conjuntos de Cantor tinha problemas, né? É esse aí, que diz o seguinte: ele define um conjunto X. Então ele diz assim: seja X o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si próprios. Bom, começar. Um conjunto pode ter
como seus elementos outros conjuntos? Pode. Um conjunto pode ter conjuntos como seus elementos, né? Faz sentido falar num conjunto de todos os conjuntos, todos, então, portanto, é um conjunto infinito, provavelmente. Faz sentido falar de um conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si próprios? Vamos pensar o seguinte, será que o conjunto das cadeiras de uma sala pertence ao conjunto X? Vejamos, o conjunto das cadeiras de uma sala, os elementos deles são cadeiras, não são conjuntos. Portanto, o conjunto das cadeiras de uma sala não pertence a ele próprio. Ele não tem, um dos elementos não é ele, o próprio conjunto das cadeiras da sala, ok? Então, esse conjunto das cadeiras de uma sala não pertence a si próprio, portanto, ele está lá no conjunto X. É um conjunto que está no conjunto X. Vamos imaginar o conjunto de todas as estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea. Cada um dos elementos desse conjunto de todas as estrelas é uma estrela. Nenhum desses elementos é um conjunto de estrelas. Portanto, o conjunto de todas as estrelas da Via Láctea não pertence a ele próprio, não pertence ao próprio conjunto. Então, é um conjunto que está lá nesse conjunto X. Parece que esse conjunto X faz sentido. Parece que faz sentido, parece que não tem paradoxo nenhum, aí não tem contradição nenhuma nessa definição. Parece que é tranquilo a existência desse conjunto X. O problema aparece quando a gente pergunta, será que o próprio conjunto X, ele pertence a si próprio? Vamos ver. Vamos supor, tá, que o conjunto X é essa primeira afirmação aqui, ó, o conjunto X pertence ao conjunto X. Ou seja, o conjunto X é um elemento dele próprio, tá? Bom, se o conjunto X pertence a ele próprio, então veja que ele não satisfaz a condição de não pertencer a si próprio. Todo conjunto que não pertence a si próprio não pode estar no X, já que o conjunto X é o conjunto apenas dos conjuntos que não pertence a si próprios. Então, se o conjunto X pertence a si próprio, então ele não pode pertencer a si próprio, tá? Porque ele não satisfaz essa definição. Vamos para a segunda possibilidade. Será que o conjunto X não pertence ao conjunto X? Bem, se ele não pertence a si próprio, então ele tem que pertencer ao conjunto X. Logo, X tem que pertencer a X. Veja, se eu suponho que x pertence a x, então x não pode pertencer a x. E se eu suponho que x não pertence a x, então x tem que pertencer a x. Isso é uma contradição, isso é um paradoxo, né? Por isso que a teoria do Cantor, né, que permitia esse tipo de definição, é chamada de teoria ingênua, porque ela leva a uma série de paradoxos. Axiomatização da matemática, né? Bom, o que é a ideia de axiomatização da matemática? É a ideia de estabelecer um método de raciocínio para deduzir conhecimento a partir desse método. Um sistema axiomático ele é formado, então, pelo seguinte. Em primeiro lugar, axiomas. O que são axiomas? Axiomas são aceitos como um conhecimento fundamental, um conhecimento básico. São verdades tomadas a priori, sem prova. Né? Eu simplesmente aceito aquilo como uma verdade. Né? Não tem prova nenhuma. Né? Então, os axiomas são conhecimentos considerados fundamentais. Né? Então, o sistema axiomático é formado, em primeiro lugar, por axiomas. Em segundo lugar, por regras de inferência, que são capazes de deduzir verdades a partir de outras verdades já provadas ou tomadas como verdades, como é o caso dos axiomas. Em terceiro lugar, que formam um conjunto ao sistema axiomático, terceira coisa que forma um sistema axiomático, é um conjunto de teoremas, que são as verdades, né, os enunciados, que podem ser provados usando-se, então, o sistema. Esse conjunto de teoremas possivelmente é infinito, né? Bom, um sistema desse, então, é um mecanismo finito capaz de provar infinitos teoremas. Né? Então, o sistema desse tipo é como um mecanismo, né? Como um motor, né? Como uma máquina capaz de gerar teoremas de uma dada teoria a partir dos axiomas. Né? Uma axiomatização total de um determinado ramo, de uma determinada área, de um determinado campo da matemática é chamada, então, de formalização. Se eu conseguir axiomatizar completamente aquele ramo da matemática, então a gente chama isso de formalização.
Estamos, assim, muito acostumados a trabalhar com sistemas axiomáticos, mesmo que não tenhamos percebido isso. Um exemplo, assim, bem claro é a geometria euclidiana plana, que é um assunto que é estudado, então, no curso então, de matemática, que é um sistema axiomático. Tá? Um exemplo, então, de axioma dessa teoria é o seguinte, ó, dá-se como verdade a priori, sem prova, portanto, um axioma, que pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos. Esse é um axioma da geometria euclidiana plana, ok? Então, isso, quando a gente trabalha com a geometria euclidiana plana e faz provas, né, deduz coisas, né, dentro desse campo da matemática, a geometria euclidiana plana, a gente está trabalhando com o sistema axiomático da geometria euclidiana plana. Emerge a seguinte questão: podemos axiomatizar toda a matemática? Será que toda a matemática pode ser completamente formalizada? Sim e não. A pergunta tem duas respostas. Em primeiro lugar, grande parte da matemática pode ser axiomatizada. O caso, por exemplo, já citado da geometria plana, né? O caso, por exemplo, da teoria dos conjuntos, são campos da matemática que se pode construir um mecanismo, né, um sistema axiomático que é completo e consistente. Porém, algumas teorias da matemática não podem ser axiomatizadas. Isso é um resultado teórico, né, do início do século XX, que é devido a alguns matemáticos que trabalharam nesse problema, entre eles Alonzo Church, Alan Turing e Kurt Gödel, que é um matemático alemão, né, que eles provaram, né, que algumas teorias não podem ser axiomatizadas. A tentativa de obter um sistema axiomático para uma teoria dessas conduz a um sistema que ou é incompleto ou é inconsistente. Né? Isso mesmo para teorias relativamente simples, como a teoria dos números inteiros. Tá? A teoria dos números inteiros, né, mesmo ela, não pode ser completamente axiomatizada, ela não pode ser formalizada completamente. Né? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar. Isso é uma rápida introdução, então, aos temas, né, da lógica, né, principalmente da lógica, né, do pensamento matemático, que a gente vai desenvolver depois ao longo da disciplina. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau.